Saia daqui sem deixar inimigos. Mas quem são esses inimigos? Existem inimigos? Os inimigos ocultos e visíveis. Visíveis a níveis de sentidos e ocultos a níveis de sutilidade. O que são os inimigos? Um micro-organismo é seu inimigo? Não. Você abre a porta para esse vampiro entrar. Ele simplesmente vai fazer o trabalho dele. Ele nem sabe onde está entrando. Não é nada pessoal contigo. Então, a doença, na verdade, não existe. Existe um doente. Alguém que rejeita as coisas lá fora. Da mesma forma que a gente faz com opiniões e com a mente. E não tem maior inimiga que a mente. A mente, ela é fenomenal na arte de rebelião. Por exemplo, fique o dia inteiro de óculos. Tire o óculos no fim do dia. A sua mente lhe contará que você ainda está com óculos. Você já teve essa impressão. É a mesma coisa quando você coloca uma bijuteria, uma pulseira, uma roupa. A impressão é que você ainda está com aquilo. Por quê? Porque a mente, ela é como se fosse aqueles entusiastas de rede social. Ele está sempre tirando selfie de tudo, né? E colocando o seu dedo, a sua digital, em tudo que vê, que toca, que ouve, que cheira e que saboreia. Por isso que você, né, tem fome sem estar com fome. Só de você lembrar, né, da comida que já comeu. Então é uma informação. E aquilo fica como se fosse um warm ears, como se fosse uma vozinha dentro do seu ouvido. Ou melhor, como se fosse um projetor enquanto você quer dormir, né, com imagens que você não controla. Mas nós temos como entender pela parte oculta onde é que está o inimigo no corpo. Na verdade, no corpo é só fragilidade, porque isso aqui é um laboratório. Só que imagina você ficar preso dentro do laboratório. Você não sabe a senha, você não consegue sair fora. Então você só pode fazer uma coisa. Caso não se desespere, que seria a segunda opção, é se identificar com as experiências. Então afirmamos em muitos canais aí que não existe mais evolução humana, e sim experimentação humana. Mas, a nível causal, o que a gente veria, né, para procurar um inimigo, um culpado, um réu? O plano causal vai te mostrar, holograficamente, imagens óbvias. O inimigo da evolução humana é o Sansara. É o que aqui na Terra a gente chama assim, bem mal. Samsara. E dentro daquele conceito de telas que vem do causal, não foi uma coisa criada aqui pelas nossas tecnologias miseráveis, você vai ver uma cena. Você verá um ser resolvido, pura luz. Você vai ter a impressão que você está vendo um ser humano com traje branco, tipo esses ícones da religiosidade, girando em um círculo. E ele está colado com os pés nesse círculo. Ouroboros. A mensagem que é dada intuitivamente é que a própria essência humana, vejam, não existe consciência humana, existe uma essência humana. Como não existe uma consciência mineral, vegetal, animal, existe inteligência. Seria uma programação para agir enquanto naquele estado. O estado de consciência, o estado de ser, é fora da bola do Sansara. Você não está mais jogando. Outra informação que o plano causal pode te dar, e isso é concomitante, muitos já acessaram isso,
é o DNA. Que tipo de DNA estamos falando? Não estamos falando do DNA ancestral de corpos familiar. Por quê? Porque o DNA físico, ele simplesmente se refere às características físicas. E isso é relativo, não é absoluto, porque uma forma física não vai se replicar em outra, vai ser parecida, não semelhante, não idêntica. O DNA físico, esse estudado pela ciência, só simplesmente formata fisionomia, não necessariamente doenças, mas ocultamente o DNA que a gente quer trazer aqui é o DNA cósmico, que tem todas as características de afinidades anímicas. Você está dentro daquela família, naquele local, porque você tem afinidades. Da mesma forma, dentro de uma empresa você coloca um currículo. Colocou um currículo lá, o RH vai lhe transferir, caso lhe aprove, digamos que aqui você está sendo aprovado em cada vida, para uma função em um setor, baseado nas informações do seu currículo. Não há como te dar uma função, uma tarefa que você não pode carregar. E o corpo físico, tendo esse DNA, cientificamente é falado que temos duas pernas, vamos chamar assim, de DNA, que são ditas como lixo. Por que é lixo para o cientista? Porque ele não compreende. Da mesma forma que a espiritualidade é lixo para o acadêmico, para o leigo, para o ateu e para o incrédulo. Ele não crê porque ele não tem provas. E a mente, ela quer provas. Por isso que ela mente. Tudo que vem da mente, qualquer estudo baseado no conceito psicológico, mental, é mentira. Coisas da mente. Mas no corpo a gente pode falar um pouco de inimizade, né? O que temos dentro do corpo, não exatamente na parte celular, na parte etérica, porque cada corpo, entre os 7, tem a sua parelha, vamos dizer, aquilo que sustenta a vida, a existência e a forma daquele específico corpo. No plano etérico, no corpo que permeia esse corpo físico para dar vitalidade, nós temos o inimigo secreto. Onde? Aí vamos contar lá a historinha, fazer a analogia com a historinha de Hades e Perséfone. Hades leva Perséfone para o submundo. No corpo, para você se localizar onde você tem mais de imediato, que você conhece, caso você ainda não teve experiências extras corpóreas, esse átomo, que na verdade tudo é atômico, quando se refere a bem e mal, é um átomo sem luz que leva a nossa Kundalini, nossa Perséfone em particular, até o baixo ventre, em uma vértebra específica, o cóccix. Por isso que se diz que a morte parte do intestino. Essa parte visceral, tudo começa ali, tudo sai da organização, da ordem, a partir do intestino. Tanto é que a próprio teor mortem começa no cadáver a partir dos intestinos. Aí que vem aquele ditado médico, eubiose, que inclusive, né, foi usada por uma escola aí do Brasil, que é o bom funcionamento do intestino. Faz, de certa forma, algum sentido, porque se você cuida do intestino, a sua vida física pode durar mais. E depois nós temos o amigo secreto, né, que não é aquele de fim de ano, né, das festas, né, folclóricas tradicionais, de datas imprecisas dos fins de anos, né, aquela falsa amizade trocada por presentinhos baratos. O amigo secreto no coração, que é aquele
que suga a energia para dentro do corpo. Sem ele não há atração, você não respira. Tudo que está respirando tem esse amigo. E você já vê a importância de ter amigos e não inimigos. Mas nós vamos falar mais adiante. Se fala muito, que temos inimigos do outro lado. Gente má, encostos, obsessores. Uma luta sem trégua de mentores versus magos negros. Estamos sempre terceirizando. Lógico que eles existem. Só que você está invadindo o espaço deles. Você está lá indiretamente, inconscientemente, brigando com eles. Brigando com o mal. Veja que a gente sempre reprime tudo que a gente acha que é mal. A gente acaba odiando aquilo que odeia. Então, se você perceber isso, você é inimigo do próprio inimigo. Você faz os... Você já percebeu isso? Tudo que dá de errado para você, você buscou. E do outro lado, você imagina o camarada que você odiava aqui, agora ele não tem mais restrição de leis, ele não tem mais barreiras físicas, ele pode entrar na sua casa a hora que ele quiser e fazer o que ele quiser. Agora, o quanto ele pode interferir vai depender de você. Isso é uma questão de frequência. Por exemplo, se você estiver agora vendo novela, você não frequencializa esse vídeo que eu estou lhe postando agora, porque nós estamos em frequências diferentes. Então você não está me vendo, eu não estou lhe vendo. Eu não sei o que você está fazendo e nem você sabe sobre o meu trabalho. Para você entender que isso também acontece do outro lado, entre aspas. Se é que é outro lado, talvez é nós que estamos no lado errado, não estamos vendo. Então o camarada atravessa a parede, entra dentro da sua casa, lhe dá ideias, e você imagina ser assaltado por isso sem você ter controle. Porque quando uma pessoa está no mesmo nível que você, na mesma frequência, você está aqui em corpo presente e você tem um outro ser humano também, com a mesma estrutura, você consegue barrá-lo de certa forma, você consegue trancar uma porta, você consegue fechar a janela, você coloca uma corrente ou um controle remoto no seu portão, você coloca câmeras, você aciona a lei civil, você tem toda uma constituição para assegurar que isso não interfira na sua vida. Agora, o que acontece do outro lado? Eu tenho, por exemplo, muitos casos, mas um caso antigo que pode ilustrar bem isso. Certa vez, eu estava no plano astral e eu queria saber se o plano astral ele está se referindo ao passado ou ao futuro. Claro que eu fui assessorado, não vou contar quem, porque somente aqui, nesse mundo grosseiro, se dá nome aos bois. Por exemplo, o planeta Terra se tornou uma prisão, nós não conseguimos sair daqui mais, sem ter astúcia para passar por alguma fresta. Ok? A grade cristalina, essas coisas aí que eles botam como coisas maravilhosas, é uma prisão. Você não consegue sair do astral mental da Terra, muito menos da Terra, porque depositamos corpos, nossos corpos ficam soterrados, tipo dormindo na Terra, como meras lembranças de algo que nunca mais vai existir. Estamos tão presos à Terra quanto a Terra está presa à Lua. Você sabia? Eu já estive na Lua. Como? Num piscar de olhos. Dormir, sair. A ciência diz que se leva 3 dias. Olha, as excursões Apollo, por exemplo, da NASA, que eram os programas que tinham nos anos 70, 60. Tiveram que abortar porque ele não tinha mais base política ou motivos plausíveis para se gastar tanto recurso para estar lá. Sabe quanto tempo eu levei para ir à Lua, na última vez? 3 segundos.
Em 3 segundos aparecia em um compartimento, acredito que é, né, ao mesmo tempo uma proteção, porque essas naves cósmicas, elas não são naves, elas não são tecnologias como a gente conhece, elas são proteções da própria radiação cósmica, que também acontece na extrafisicalidade, nos planos sutis, na quinta dimensão, também temos, só que em menos abrangência, como a gravidade, né, isso vai diminuindo paulatinamente. Eu vejo a Terra enquanto assessores, que a gente pensa que a Lua é a nossa inimiga. A mulher, por exemplo, tem um probleminha aí, lunar, as regras, é ruim, dói, temos os partos, mas a Lua é que é responsável pelos nascimentos na Terra, e não ao contrário. Parece que está ali morta, é como se fosse um fantasma assombrando a Terra. E todo mundo acha que a Lua está presa à Terra. Não. A Lua, ela sai de cena a hora que ela quiser. A hora que ela quiser cair aqui, ela cabe. E já aconteceu isso. Toda a água da Lua foi para aqui. A Lua ainda tem aquele contexto das águas. E muitas das crateras que a gente vê à noite, vê nas imagens astronômicas, eram mares, eram rios. A gente sabe disso. Intuitivamente, sim. Mas burramente, na nossa ignorância, identificável com tudo aqui, a gente acha que só aqui é a verdade. Então, quem é o inimigo? O inimigo é aquilo que te prende. E veja, voltando para o DNA. Por que o DNA é nosso inimigo? Por que a ancestralidade, aquilo que foi e vai antes? Aquilo que já existiu e sempre vai antes de nós? Porque nós somos a chance de mudar isso. Se o problema era físico, por exemplo, meu avô bebia, eu posso parar de beber e não ter os mesmos problemas. Talvez ter por afinidade, mas por outros meios. Por questão kármica mesmo. Porque a gente não sabe por que a gente está aqui. E outro, o astral, ele só é visto como um inimigo porque nós colocamos problemas nas costas do astral. É como se você incomodasse uma pessoa na rua, um anônimo. Uma coisa que você não conhece. Você conhece o astral? Não. Você mal porcamente sabe o que é um sonho. Ainda dentro da sua própria bolha. O astral mesmo, raros veem, porque não furam a bolha. Estão sempre identificados com seus próprios pensamentos e emoções. As emoções estão ali no astral, atravancando tudo. Então o que o astral faz? O astral, ele ele dissolve. Pode ver que as tuas emoções estão sempre mudando, mas teus pensamentos, que é o relacionado ao mental, você está sempre pensando, mas o pensamento muda, não, daqui a pouco ele volta. Porque o pensamento, o plano mental, ele é criação. E o mundo, e tudo, e inimigos e amigos só existem, como um amigo que está no coração, aquele que te ama, amigo, aquele que te ama pelo menos um pouquinho, diferente do inimigo, que é aquele que não está em migo, não está em âmago, não está no meu coração. Está sim, é nas minhas vísceras, está sim, é nos meus nervos. E pode ver que cada pessoa que acha que tem um inimigo, ela está totalmente identificada, revoltada contra aquele suposto inimigo que ela fantasiou que tem. Paz e verencial a todos.